18 de setembro nós separamos 4 discos, que na verdade também não são 4 discos, né? Eu vou começar por 2 discos que não são da data, mas só para fazer o preâmbulo aqui, que são o Exile e o Animalize. Por que eu estou apresentando esses discos? Porque o Exile, ele completou aniversário ontem e o Animalize ontem. Então, esse aqui é de 17, esse aqui é de 18, ou vice-versa. Agora eu não vou lembrar, peço perdão. Mas são discos da famosa fase não mascarada, né, do Kiss nos anos 80, que, então, no dia 18 de setembro de 1978, os 4 integrantes estavam lançando os famosos álbuns solos. Então, eu já vou apresentar na ordem que eu mais gosto, né? Ace Frehley, depois Gene Simons, e aí vem o nosso Paul Stanley, e por fim, Peter Criss. É mais uma banda que sempre soube usar muito bem o marketing, né, para fazer os seus lançamentos. E aqui, a banda, para quem não sabe a história, tem um texto do Davi Pascali, que é o nosso grande fã de Kiss, ele trata muito bem sobre esses discos aqui no site. Os caras já estavam vivendo o inferno, né, esse Frehley com a sua decadência de drogas, o Peter Criss com a sua decadência psicológica, e esses 2 caras aqui, né, Gene Simons e Paul Stanley, sempre tentando... Opa, pois eu perdi o Gene Simons, está aqui. Os caras sempre tentando, de alguma forma, viver um mundo paralelo. Né? Agora sim, não consigo acertar os caras, tio. Enfim. Tá? Hoje, então, completo-se 45 anos dos 4 álbuns solos do Kiss. Líbia, qual a tua opinião sobre a fase mascarada do Kiss e também sobre esses 4 álbuns solos? Olha, essa fase mascarada, que é essa formação original, sempre quando eu vejo qualquer história sobre eles, claro, uns caras batalhadores, né? Tudo que eles conseguiram. Então, eu acabo lembrando de Beatles, não sei porquê. Não sei, eu sei porquê. Porque são 4 caras, né? E então 4 compositores. 4 compositores e tem essa questão da personalidade, né? Cada pessoa, você pergunta qual o seu Kiss favorito aí. Acho que em algum momento todo mundo já se perguntou isso. E as pessoas, assim como os fãs do Beatles no passado, se vestem com as máscaras de cada um dos seus favoritos. E, enfim, tem toda essa comparação que a gente acaba fazendo, assim, né? E eu acho também tem essa questão do tempo, né? Que eles conseguiram esse sucesso em tão pouco tempo. Claro, batalhando muito, sofrendo muito, mas em pouco tempo eles se tornaram uma das bandas mais influentes do rock, né? E eu acho uma coisa que eu acho que bacana eu não tenho esses álbuns, mas um dia eu vou ter. Que eu acho legal os posters, né? Tem uns posters tão bonitos lá, aqueles quebra-cabeça, tal, puro marketing, mas uma coisa divertida e que eu acho interessante da mídia física, né? Que hoje as pessoas não valorizam mais, mas isso é muito importante. É uma coisa que vai ficar para sempre e que hoje a gente vai lembrar, né? Que é essa coisa do quebra-cabeça, do visual. Eu acho muito legal. Infelizmente, eu não tenho os posters, aí agora até fiquei em dúvida se a edição nacional tem os posters. Eu sei que as internacionais têm, mas as nacionais eu não tenho, não sei se tem. Né? Teria que ver lá com o Davi. Eu dei uma... Assim, o que eu já vi, assim, eu não tenho, né? Mas assim, o que eu acho bacana é essa questão material desses álbuns. Também, né? Claro. E sobre esses lançamentos em 78, um comentário bem besta, né? Vamos supor, foi uma tentativa de salvar o casamento que que não deu certo. Só piorou. Ai. Só piorou, né? Micael. Eu já falei em outra live que Kiss não é uma banda que eu curta muito, né? Então faço minhas famosas palavras do não ouvi, não gostei, mas o melhor é o do Ace.
Vê se pode isso, Lívia. Assim, um comentário legal assim que eu gostaria de fazer, né? É que eu sempre vejo assim pesadas críticas à fase do Pedro Cristiano, o Peter Criss, né? Assim, eu gosto do álbum, é um álbum muito bom, mas é porque o Peter ele fez um tipo de som que não era para fãs do Kiss, para fãs do rock. Você ouve, é outro estilo, né? Então foi mais uma questão de público errado. E esse daí é o que tem, né? Tanto que ele é tão assim, não aceito, que ele tem 2 singles, porque ele tentou um single, depois tentou outro e não deu certo. Dá até certa pena você olhando assim. Mas, assim, injustiça ao Pedro Cristiano aí. É um álbum muito bom, só que para o público errado. É a mesma fala que eu tenho do The Elder. Eu acho o The Elder um baita de um disco, mas é pro público Também errado. The Elder é um bom disco para a gente fazer uma discussão um dia, uma live só sobre The Elder, né? Ficar ouvindo The Elder e comentar. Se bem que pode dar problema. Eu acho um disco excelente. Uma vez, ele é diferente, né? Eu tinha um amigo que ele não gostava de Kiss, aí eu coloquei e aí ele, eu acho que legal isso daqui. Aí, isso daí é Kiss. Sabe que quando eu comprei o The Elder, eu não conhecia o The Elder, e tinha mania, assim, era bem aquela fase de estar terminando, assim, os discos, né, era tudo barato, eu comprei o The Elder por coleção, e quando eu fui ouvir, eu fui assim, eu vou ouvir esse disco, né, porque, diferente de alguns dessa live, que eu não vou citar nome, eu compro os discos e ouço, né, mas quando eu fui ouvir o The Elder, eu me preparei assim para ouvir o pior disco do mundo, e quando eu fui ouvindo aí, chega em Under the Rose, e tudo mais, enfim, é um baita disco, né, para uma outra live, tá bem? Passando para a próxima apresentação de hoje, o disco que está como resenha hoje, de Leila Session, esse box aqui, em homenagem aos 20 anos do lançamento de Leila and Other Assorted Love Songs, é bem complicado de falar, o disco do Derek The Dominos, o único disco de estúdio do Derek The Dominos, que hoje, exatamente hoje, está completando 23 anos, o box. Eu fiz a resenha lá na Consultoria do Rock, é um box que apresenta aqui 3 CDs, onde o primeiro CD, ele traz o álbum original de 1970 na íntegra, segundo CD de jazz e terceiro CD de outtakes, e ainda tem mais esse lindo livreto aqui com uma capa em alto relevo, contando um pouco da história de como o Clapton formou o Derek and the Dominos, também como é que ele conhece o Duane Allman, que é um convidado, guitarrista do The Allman Brothers Band, convidado no disco, e também essa pastinha com os sheets, né, a réplica dos sheets, que são esses folhetos de registros das canções. Tá lá o texto na Consultoria do Rock de hoje, né, para vocês curtirem, depois dar uma lidinha lá. Eu sou um cara que gosta de Eric Clapton bastante, mas não a carreira solo dele, mas na fase dele extra solo, com Cream, Blind Faith, Derek and the Dominos, Yardbirds, óbvio, né, esse disco aqui, esse box é muito bom. O Mikael estava apresentando ele, então, por favor, né, comenta um pouco mais. Leila. Vou falar do Leila, né? Lembrando que é o aniversário desse box, não do disco. Né? O disco é mais antigo. O disco é de novembro. É basicamente um disco de blues. E eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de blues. Só que esse disco é tão bom, tão bom, tão bom, que na minha lista de 10 mais de todos os tempos ele está no meio. Sabe? Para mim é um dos 10 melhores discos já lançados na história. O disco original, essa caixa aqui é muito boa. As jams, basicamente o Clapton e o Duane Allman vendo quem é que toca mais, mas os dois sabem ser humildes para dar espaço para o outro. Né? Então, o disco em si é essencial. O Leila é essencial. Se você gosta de rock, se você gosta de música, tem que ouvir. Não dá nem para comentar música por música, mas só o que ele faz com o Little Wing do Hendrix aqui é fantástico. E a própria Leila
não se comenta. E já que é para se exibir, afinal o objetivo dessa live é essa, né? Eu tenho esse bootleg em vinil chamado Jamming Together em 1970, que tem o Duane Allman, do Allman Brothers, que é o guitarrista que toca com o Eric Clapton no disco, aqui tá os dois, que na verdade isso aqui é o segundo CD da caixa, só que no vinil, né? E é tão bootleg, que se não me engano é a quarta jam, que são a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e a última jam. Se não me engano é a quarta jam, o CD estava arranhado e o cara que passou do CD pro MP3 lá para fazer o vinil não se deu conta, então tá arranhado também no vinil, fica travando ali, é muito esquisito, a gente ouve o vinil, eu já achei que era defeito do vinil, e não, foi defeito do cara que masterizou, né? E tem o mesmo segundo CD da caixa, só que em formato de vinil, coisa de colecionador doido, né? E só para citar, um Derek The Dominos ao vivo, sem o Duane, infelizmente, mas altamente recomendável. É uma fase do Clapton com o Cream, com o Blind Fate, com o Delaney Bones. Aqui, os primeiros 2 discos solo dele. É uma fase altamente recomendável para quem ama música, né? Clapton is God, não sei se é Deus, mas nessa época ele era muito bom. Aí é a união de, assim, a união de grandes músicos, né? Essa participação aí do Duane, né? Ele viveu muito pouco, né? Se eu não me engano, acho que pouco tempo depois ele teve aquele acidente de moto, algo assim. E eu lembro, assim, eu vi um comentário do Clapton dizendo que foi o músico que ele mais gostou de trabalhar, né? Na época lá. E o Clapton, né, cara, super difícil, um cara complicado, mas para ele elogiar um cara assim é algo especial. E eram os dois, são os dois maiores guitarristas aí do tempo, né? E até hoje são principais referências para guitarristas e etc. E dois apaixonados por blues, né? E nesse trabalho eles conseguiram tirar o melhor um do outro. O Clapton encontrou a fórmula que ele estava procurando com o Duane, né? Então foi um dos trabalhos assim que quando eu fui conhecer, né, há pouco tempo, acho que logo quando 2019 por aí, que eu fui conhecer esse trabalho realmente, porque eu estava conhecendo mais do blues, tal, conheci muitos outros artistas nesse tempo, e esse é um trabalho lindão, que eu acho que todo mundo tem que ouvir. É a famosa história da paixão do Clapton pela ex-esposa do Harrison, né? Mas eu acho que foi mais uma questão de luxo, de ele querer algo que o outro tem, sabe? Eu acho que foi mais isso, não foi um amor, né? Foi uma paixão, assim, de querer, né? De posse, né? Mais isso. Mas eu gosto muito desse álbum. Essa tua versão é nipônica mesmo ou esse OB aí é fake? Olha, eu acho que... Eu falo que eu não colhei, mas eu acho que é verdade. Mostra um pouquinho pra nós aí, eu adoro OB. Eu acho que é verdade, porque tem aqui esse OB, né? Uhum. Tem um encarte bem grande, assim, com as fotos deles no tempo. Tem aqui os bastidores da gravação. E também tem um encarte em japonês, com letra em japonês, ó. Ah, então é nipônico mesmo. Ó, aí, ó. Uhum. Legal. Aí aqui é nipônico e aqui inglês, ó. Uhum. Ah, é japonês mesmo. Desculpa, acho que não dá pra ver. Aí. Então, esse é um dos meus álbuns favoritos. Sou muito fã também do Eric Clapton, tanto que foi o primeiro vídeo que eu fiz no YouTube, né? Eu quase morri de nervoso. Tá na hora do rock. Quase morri.
Você sabe que o colecionador não pode ver um hobby que fica todo liçado, né? O hobby para colecionador é Viagra, né? Eu acho isso muito legal, que todas as vezes que eu peguei o hobby, assim, foi meio assim na sorte. Esse eu achei na sorte, foi num sebo, assim, sabe? E o hobby estava escondido no encarte, assim. Eu achei bem em conta, assim, não foi nem mais de R$ 60. Ah, legal. Né? E também já tem outra história desse negócio. Toda vez, ó, foi sempre assim, tipo, quando eu abro, tem um hobby. Tem um vinil do Twisted Sister que eu comprei com preço de nacional, aí quando eu abri tinha um hobby. Tudo. Tudo encarte, tudinho. E outro foi numa loja de CDs lá no Ceará, que eu estava viajando, né, para lá. E aí eu fui uma loja chamada Planet Music. Aí tinha o do UFO, com aquele que tem a mulher com a arma, é um EP, né? Que tem a mulher com a arma na. Not Misbehaving. Aí que ela não dá nem para colocar na internet que apaga, né? Porque aí ela estava empastificada, foi R$ 35. Mas E o cara vendeu com preço aí depois. E tava ali, esquecido, acho que tava tipo naquele meio ali, empoeiradinho. E enfim, comprei pelo preço. E tinha etiquetinha, né, tal. Aí quando abri, tinha lá tudo, o encaixe, tudo certinho lá. Eu, caramba, que coisa, né? E tudo foi assim quando eu peguei essas versões. O dia que eu for aí te visitar, que isso aí a gente tá combinando há muito tempo, tu esconde assim, porque tu sabe que depois eu vou levar eles, tá? Fã de UFO, fã de hobby. Mas rapidão aqui, eu vou lançar o mesmo desafio para vocês aqui já para a gente passar pro próximo disco. Mikael, melhor música do disco. Difícil, mas eu vou em Leila mesmo. Líbia? Eu vou da versão das sessões, né? Que eu... Little Wing? Bom, eu gosto dessa, né? Dessa homenagem que é ao Jimi Hendrix, se eu não me engano. Isso. E também, deixa eu ver, a outra música que eu gosto demais do lançamento é o Key to the Highway. Né? Poxa, eu não vou lembrar o nome da música. O nome da música que é um bem bluesão, assim, que é a primeira faixa do Leila Sessions. Tell the Truth. Tell the Truth. Pronto. Do lançamento mesmo, eu gosto daquela da Kate to the Highway e da parte lá do Sessions, eu gosto muito daquela primeira faixa. Bem bluesona. Ela foi cortada, né, do álbum. E pra mim é Why Does Love Got to Be So Sad. Why Does Love, é muito bom. É demais, mas nossa, é demais. É aquele tipo eu acho que é o tipo de álbum que a gente coloca no churrasco e todo mundo vai gostar. É um álbum. Mikael? Bell Bottom Blues também é lindíssima, né? É um descasso, né? É um disco que vai fazer aniversário em novembro. Se a gente fizer uma live em novembro, apresentamos ele novamente. Passando para outro aniversariante de hoje, 18 de setembro, esse aqui vai dar muito pano para manga. Paranoid. Segundo disco do Black Sabbath, tá aqui, foi lançado em 18 de setembro de 1970, completando, portanto, 53 anos. Eu tenho essa versão, que é uma versão nacional, que eu quero contar uma breve historinha, né? Primeiramente, essa versão, ela é cobiçada lá fora, por causa que ela é uma versão pirata desse selo aqui, a House, que os colecionadores lá fora querem muito isso aqui.
Obviamente que na época que eu comprei isso eu não sabia. E esse foi meu primeiro disco do Black Sabbath que eu comprei. A minha mãe me levou numa loja chamada Trecos, lá em Pelotas, e disse assim, tu pode comprar um disco aí com teu dinheiro. A gente fazia algumas coisas que não vem ao caso. E aí eu estava na época de conhecer Black Sabbath, eu tinha ouvido Black Sabbath numa transmissão quando eles vieram ao Brasil, em 92, e aí foi feita uma transmissão de rádio, eu não conhecia nada de Black Sabbath. E aí eu já vou comprar um Black Sabbath. E aí tinha esse, Paranoid, que é esse aqui que eu tenho em mãos, e tinha o Tyr. Aí esse aqui estava 8 mil cruzeiros, se não me engano, e o Tyr era um pouquinho mais caro. Aí como esse aqui era mais barato, eu peguei esse aqui, né? Eu acho que eu fiz bem, porque, cara, isso aqui é uma coletânea em forma de lançamento, né? É verdade. Poxa, War Pigs, Iron Man, Paranoid, Electric Funeral, Hand of Doom, Ferris Boots, Red Salad, 8 faixas que, assim, condensam o que é o heavy metal em 40 minutos. Hoje eu não boto mais esse disco no meu top 3 do Black Sabbath, porque depois eu descobri a evolução do Black Sabbath ao longo dos tempos, né, e depois das várias fases, mas é um descasso, né? Pois é, esse do Paranoid eu tenho só a versão nacional em CD, né, que eu não encontrei ali na minha bagunça, que ainda não arrumei. E, assim, esses primeiros álbuns do Black Sabbath, nesse tempo de lançamento deles, várias bandas já estavam fazendo um som pesado, né, nesse tempo. Porém, o Black Sabbath, ele nesses primeiros álbuns, e esse Paranoid, o primeiro também, eles mostraram um peso diferente, algo que ninguém tinha feito antes, né? Algo assim que ninguém tinha alcançado, que é aquele peso mais, vamos supor, mais maligno, sabe? Era diferente. O Purple já está fazendo um som pesado, o LED também já está fazendo um som pesado, mas não com essa densidade que o Black Sabbath nos trouxe. E no Paranoid, né, é bem assim, já mais evidente que eles já tinham aquela coragem de falar de guerra, né, que muitas bandas evitavam falar da guerra. E o Black Sabbath fez isso, já fez músicas com peso, mas também com peso baseado no terror do mundo, né? Naquele tempo ali das guerras. E o War Pigs, né? Essa música que, quando você escuta, mesmo que você não entenda inglês, você sabe do que ela está falando. Você sabe o que ela está refletindo, né? E é aquele famoso álbum que atravessa gerações. Com certeza, daqui a mais 50 anos, eles vão ser base de aprendizado dos músicos, né, do futuro. E uma curiosidade que eu tenho, né, é que como foi é um álbum tão clássico que a gente tem mais curiosidade, igual ao do Guns, né? Como foi assim a primeira vez, como foi a sensação de ouvir esse álbum pela primeira vez? A vocês dois a pergunta. Eu tive que sair por causa desse rapaz aqui, que é o Cusco, ó. Ele fica com medo na chuva ali, ele estava miando, aí agora ele quer sair de novo, né? Mas, enfim, Líbia, a minha sensação ao ouvir foi exatamente assim, eu estava ouvindo uma coletânea, porque quando eu conheci o Black Sabbath, naquela transmissão de rádio que eu te falei, a primeira música que teve lá foi The Wizard. Depois veio o Woman, e logo na sequência foi Paranoid, War Pigs, Iron Man. Então eu estava ouvindo um disco que eu já achava que era daquela... os caras estão botando esse disco aqui para tocar, entende? Para mim é uma coletânea. E foi paixão à primeira vista. Tanto é que esse disco aqui, que eu tenho ele está praticamente aquilo que a gente chama de furado, né? Ele está muito fino. Eu ouvi esse disco muito. Não vai dar para perceber, obviamente, mas quando eu pego aqui e balanço, eu sinto que ele está muito fino. Teve 2 discos que eu furei ele, que foram Faz pro Grafite. O que é furar, né? Para quem não sabe, quando tu bota a agulha e não toca mais de tanto que tu ouve. Eu furei 2 Faz pro Grafite, um álbum chamado Reflections, que era do Black Sabbath,
que de um lado tinha metade do Samba por Samba e do outro Saboteio, e esse aqui tá quase furado, mas aí eu não tenho ouvido mais ele para não furar. Mas foi paixão, assim, né? Foi incrível. Eu não sei responder a tua pergunta, Líbia. Porque eu não lembro a primeira vez que eu ouvi Paranoide. Porque eu lembro que eu peguei muita coisa do Black Sabbath no mesmo momento, assim, para ouvir. Era o primeiro, o segundo, o terceiro, depois o 4, o 5, eu acho que um pouco quase junto. Tanto que tem, até hoje, por aquilo que pareça, o volume 4 do Saba Blood Saba eu gravei numa fita de acordo com o que eu achava as músicas melhor. E até hoje eu meio que me confundo qual é as músicas de um, qual é as músicas de outro, porque na fita estava misturado, e até hoje eu não sei direito. Então eu peguei tudo muito junto ali, os 3 primeiros sábados, assim, junto. Mas eu sei que foi uma coisa que marcou muito a gente, por causa disso que tu falou, de ser uma banda maligna, tem um sentimento mal ali, sentimento maldoso ali naquilo ali, que a gente não tinha no Purple, a gente não tinha no LED, a gente não tinha nas bandas que a gente ouvia na época no Iron Maiden, que todo mundo era fissurado. O Metallica tinha um pouquinho, mas não era tanto. Aqui é aquela coisa assim de... Tem muita gente até hoje que diz que bota Black Sabbath para tocar e se assusta com os trovão, com o sino e tal. É aquela coisa o mal tá presente, sabe? Chegou o mal. E aí para me exibir um pouquinho, eu tenho uma versão nacional que não é a mesma do Myron, né? Esse aqui é um selo Yankee, um selo diferente. Eu não sabia dessa particularidade do disco que o Myron citou aí, do selo que o Myron citou. E aí, como o meu também está quase furado, anos depois eu conseguir a edição em vinil duplo. Eles lançaram uma das muitas que eles lançaram remasterizadas. Esse aqui é um vinil duplo. O segundo disco tem um monte de faixas extras e coisas, sessões de estúdio, versões instrumentais e tal. Existe um box bem mais completo do que esse aqui. Isso aqui é parte do box. Mas eu não tive ainda cacife financeiro para adquirir esse box. E é um clássico, vocês já falaram bem, né? Quase uma coletânea, só tem um disco bom do começo ao fim. Tá no meu top 5 do Black Sabbath, sem dúvida alguma. É um dos discos mais importantes da história do heavy metal e da música, a meu ver. Recomendadíssimo, Paranoid. E tem tanta história sobre esse disco, né? Sobre a música Paranoid, sobre a capa, que se a gente for falar, vamos sair daqui só amanhã, né? Isso é legal. E hoje em dia você vê, fulano lançou um disco novo. Qual é a história do disco? Gravou cada um no seu quarto e lançou. E aí esses discos dessa época aqui a gente tem. Por que a capa tem esse guerreiro aqui? Por que a letra de War Pigs é War Pigs, não é a letra original, que era o Walpurgis? Por que tem o solo de bateria? Como é que eles fizeram a música Paranoid? Qual o motivo que levou eles a fazer a música Paranoid? Tem tanta coisa que dá para contar sobre esse disco aqui, sobre outros discos dessa época, que hoje em dia as pessoas não dão mais essa importância, né? É uma coisa que se perdeu com o tempo. Eu acho esse álbum ele tem uma densidade tão grande que até a Planet Caravan, né? Você escuta Linda. e você sente, ela é linda, mas ao mesmo tempo ela é pesada. Ela tem uma... Sombria, né? Porque, assim, hoje em dia, nesse mundo tão acelerado, né, as pessoas esquecem como é ouvir música, né? Mas se você realmente ouvir um disco e se concentrar nele, você vai se assustar, como diz o Mikael. Até hoje você vai se assustar. E acho que minha favorita aí a das minhas favoritas, claro, é War Pigs e tal. E eu gosto muito da Electric Funeral também. Eu não tenho favorita, para mim é do começo ao fim. A menos favorita talvez seja Red Salad. Mas do começo ao fim. E só assim, ó, tem muitos bootlegs dessa época, eu não tenho nenhum, mas tem um DVDzinho que saiu pirata com um show dessa época, de 70, Paris 70. Isso aqui existe em vinil, mas eu não tenho. E sabe, bom, olha só, para dizer que eu não mostrei nada, recentemente eu adquiri esse vinil, que é um bootleg, se chama Paranoid New Jersey, né? Esse daqui. Isso, esse vinil é muito bom. Linda a capa. Ó, aí tem aqui as faixas aí, né?
Dá pra Aham. ver. Ah, mas é da turnê do Sabotagem. Tem aqui, ó, Killing Yourself to Life, Iron Man, War Pigs, Snowblind. É um live muito, muito bom. É muito bom esse filme. Muito bom esse bootleg. Paranoid em New Jersey. Bom, vocês citaram as melhores faixas, para mim é o War Pigs, mas só fazendo um adendo sobre o Planet Caravan, né, eu fiz um texto já na consultoria do rock, que Black Sabbath não é uma banda de heavy metal, né, muito por causa disso, porque tem Planet Caravan, tem outra música que eu acho incrível, assim, que é Solitude, que aquilo é de chorar, né, eu ouvi Solitude, assim, eu já fiz essa experiência, de ouvir Solitude só com uma luz de vela, só uma vela acesa, e ouvir ela no vinil com fone de ouvido. Aquilo é uma sensação, assim, de que, olha, se eu morrer agora, eu acho que eu tô indo pro que chamam de paraíso, sabe? Porque que faixa que toca é Solitude, né? Eu sei que o pessoal gosta de Changes também, mas Changes tem um outro contexto ali, é um contexto mais uma história de amor, mas Planet Caravan, Solitude, marcam, assim, forte, assim, né? Nessa coisa que tu falou de ser sombrio, né? De ter uma densidade. Mas a melhor faixa de Paranoid, para mim, é War Pigs. Mikael? Não, acho que a Libre caiu. Não. Já voltou. Não, sobre isso aí do Paranoid, do Sábado não ser uma banda de heavy metal. Uma vez eu estava com um grupo de amigos e tinha uma garota que não conhecia Black Sabbath. E a gente botou o volume 4 para tocar, não me lembro por quê. E quando começou Laguna Sunrise, ela falou, olha, essa música me passa a sensação de estar na beira de uma lagoa no pôr do sol. Eu digo, não, tu tá brincando comigo, né? Tu sabe? Não, porque o nome da música é Lagoa no Nascer do Sol, é o contrário, né? Mas a sensação é mais ou menos a mesma. Ela, não, mas é o que a música me passou. Então, quer dizer, puxa vida, né? Mais alguma coisa sobre esse clássico do heavy metal, pessoal? Não, acho que tá bem. Então vamos passar para o último disco de 18 de setembro, meu Deus, 1h15. Rapidão, então, aqui, um clássico também, mas um clássico recente, Rattle That Lock, disco de Dave Gilmour, lançado em 2013, se não me engano, 15, perdão. Rattle That Lock, né? É a voz e a guitarra do Pink Floyd, como está bem atestado aqui, né? É um baita disco isso aqui, é a primeira e única vez que o Gilmour vem ao Brasil, um show incrível, que eu e o Mikael discutimos, né, na época, comparando com o Roger Waters, não tem como fazer uma comparação de Dave Gilmour com o Roger Waters, sem falar do Roger Waters, né, de qual show era melhor. Eu acho que musicalmente o show do Gilmour foi melhor, mas visualmente o show do Waters dá um banho. Eu tenho a versão aqui em vinil, né, com livreto e tudo mais, de faixas, e tem essa versão aqui que é um boxzinho, que eu comprei no eBay, se não me engano, isso aqui foi sei lá, €1, alguma coisa assim, que eu tenho quase certeza que isso aqui é piratão, né? Isso aqui é daquelas coisas que foi feita na China e muito bem feitas, mas que ninguém tá ouvindo falar, então ele é europeu, originalzão, assim. Eu tenho certeza que ele é original e que ele é lindo, esse box aqui, né? Ele traz aqui, no box aqui já começa com um raio, né? Aí caiu aqui de dentro uma palhetinha assinada pelo Gilmour, para vocês verem uma qualidade desse produto legitimamente europeu, né? Tem aqui o pôster do Gilmour, um pôster duplo, né? Esse aqui do Gilmour aqui, depois o pôster que virou bastante promocional, inclusive dos shows aqui, e aí segue, né? Assim como foi aquele box lá que eu mostrei do Wish We're Here, tem aqui os cards, o Gilmour gosta aqui, dessa música aqui, The Girl in the Yellow Dress, fantástica, e por aí vai. Eu não vou tomar muito tempo de vocês aqui, né, mas tá aí um boxzinho de Rattle That Lock, que para mim, da discografia do Gilmour, não do Pink Floyd, mas do Gilmour, obviamente, é o melhor disco deles. Muita gente acha o On an Island, né, que é de 2006, se não me engano. Eu acho esse disco aqui bem melhor, e ver o documentário que aparece aqui depois dele contando como que ele criou o disco, baseado também no auxílio da esposa dele, né, que agora me fugiu o nome, que faz as letras aqui, bem interessante. Poli alguma coisa? Poli... Isso, se eu procurar aqui... É isso? Acho que é isso. Não é Gilmour. Samson. Poli Samson. Poli Samson. Eu acho um baita do disco assim, pô,
ver o show do Gilmour, como eu vi, assim, muito de perto, foi uma experiência fantástica. Michael, tu estava apresentando aí também, então, por favor. Não, eu concordo que é o melhor disco do Gilmour, eu não tenho ele. Eu tenho o CD que ele gravou em Pompeia nessa turnê, né? Mas eu tenho só o CD, então... Acho que tu estava apresentando ele, desculpa. Não tenho ele em CD nem em vinil. Concordo que é o melhor disco do Gilmour em carreira solo e acho até ele melhor do que alguns discos do Pink Floyd em si. Né? Realmente é o coração, talvez, do Floyd ali. E concordo contigo, musicalmente o show dele foi algo fantástico, melhor que os do Waters. Visualmente o Waters é superior, mas o Gilmour é mais coração na ponta da chuteira, assim, mais emoção. Né? Eu não diria que é um disco fantástico, mas é um disco melhor. Se for comparar com outros discos do Pink Floyd mesmo, é melhor que muitos deles. Líbia? Eu acho que esse é o tipo de disco, não tenho, né? Ele, mas. E também não vivi a época do. Assim, não acompanhei bem a época do lançamento, os comentários no tempo, né? Eu ouvi tudo muito depois. Eu fui ouvir também aqueles dos anos 80, ali do final dos anos 70, e todos eu gostei demais. Todos eles eu gosto muito. E esse. Ele é o álbum que mais traduz o que é quando um artista se mostra através da arte dele, da música, né? Aqui ele está falando muito sobre quem ele é, assim, através da música, porque ele está aqui valorizando muito também o legado dele no Pink Floyd, né? Aqui ele não está tentando se reinventar ou coisa assim. Ele está realmente valorizando o legado dele e também mostrando uma questão sentimental, né? Fazendo até homenagem à mãe dele, homenagem também ao tecladista, né? Que tinha morrido recentemente. E isso diz muito sobre o que um artista faz, né? E esse é um álbum muito versátil. Ele tem, a gente vê ali, né, forte pegada de jazz ali. Tem aquele prog dos anos 80 que eu gosto demais, aquelas coisas assim bem assim versátil, muito versátil. Ótimo álbum. E também eu acho ele melhor que o anterior, pelo que eu escutei e reescutei. E também tenho ali os dos anos 80, né? Eu achei um disco muito bom, muito, muito bem construído. O que eu gosto do Red Deadlock é que, assim, claro, a gente ouve o One Island é um disco mais denso, assim, sombrio, triste. Não que esse aqui também não seja, mas ele tem umas faixas mais animadas, tipo a própria Red Deadlock, né? E tem muitas lembranças do Division Bell. Assim, de cara, Faces of Stone, quando eu lembro do solo de Faces of Stone, quando ele fez o solo, que a arena do Grêmio veio abaixo, assim, e eu acho que o Gilmour não esperava. Aí ele abriu aquele sorrisinho de canto, assim, tipo assim, pô, eu sou foda, sabe? Porque eu acho que eu não esperava aqui, quando ele começa a solar, que é um solo que lembra muito, e claro, toda aquela camada vocal, os teclados, lembra muito a fase do Division Bell, né? E o outro também que eu acho que traz também um pouco do Pink Floyd anos 80, agora, Today, se não me engano, que tem um embalinho assim como o Red Deadlock, né? Tem essas lembranças, mas como tu diz, é bastante particular do Gilmour, né? Michael? Não, só para não deixar em branco, tá? Eu fui buscar ali o Live Pompeii, que ele gravou nessa turnê, que tem algumas músicas do disco, né? Tem versões em vinil e CD, DVD dela. E eu queria mostrar, né? Já que o Mauro mostrou o pôsterzinho ali, essa é a camiseta do show aqui de Porto Alegre. E essa não é de camelô, tá? Essa é a merchandise oficial dele, foi bem cara na época. Santa América, 2015.
tempo passa. Só para fechar, então, de velho Deadlock, aqui tá o copinho da turnê também, ó. O copinho oficial, que deu muita briga para conseguir esse cofre na época aqui, mas tá em mãos e causa uma grande emoção, o Michael sabe por quê. Fechamos, então,